Atos 22, seja muito bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia Sagrada, mais um capítulo. Hoje nós vamos ver a defesa de Paulo, né? Nós acabamos ontem, na leitura de ontem, Paulo chegando numa escada onde ele estava para ser preso, e ali ele ia se defender, e quando começou essa defesa, nós acabamos o capítulo, e nós vamos ler hoje. Paulo apresenta a sua defesa, Atos 22. Quero deixar um convite para todos que estão chegando agora, né, aqui, para você ler a Bíblia toda comigo, um capítulo por dia. Se você já tem feito isso, que bom ter você aqui de novo. Se não, vem nessa fé com a gente. Já deixa aqui, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora que você está lendo a Bíblia comigo? Deixa aqui e vai ser uma benção estarmos lendo a Bíblia juntos, tá? Vamos lá, Atos 22, tá bom? Irmãos, isso aqui é Paulo dizendo, tá? Na sua defesa. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso, né, para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele começou a falar, ó, eu sou judeu, e eu estudei com o Gamaliel, né, que era um grande mestre da lei. Eu estudei com o Gamaliel, assim como vocês têm estudado, como vocês têm buscado o conhecimento, eu também busquei esse conhecimento. Aí ele fala, né, no versículo 4, persegui este caminho com letra maiúscula, porque é a igreja, né, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi cartas para os irmãos que iam para Damasco, no propósito de trazer manietado para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ele está falando assim, ó, como eu estava falando até no capítulo anterior, né, eu era um perseguidor, eu persegui a igreja até a morte. Eu me esforcei para que a igreja sofresse até a morte, Paulo está dizendo, né? Versículo 6, ora, aconteceu que indo eu de caminho, já perto a Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. Paulo está falando aqui no versículo 9, ó, eu estava indo para Damasco, está falando da sua conversão no capítulo 9, se você não leu o capítulo 9, leia, porque é muito bonito, tá aqui de Atos, está tudo aqui já no canal, Atos 9, ele está falando que quando Jesus apareceu para ele perguntar, por que você me persegue? Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo, rapaz, o que está acontecendo? Aí ele falou que aquelas pessoas que estavam perto dele foram testemunhas disso, né? Versículo 10 agora. Então perguntei, o que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, receba novamente a vista, né? Está contando a história de quando Ananias veio orar por ele, né? Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens
das coisas que tem vistos e ouvido, né? Tem visto e ouvido. Versículo 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, né? Invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas acoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente e consentia nisto, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Olha que bonito, olha que coisa bacana. Paulo falando, eu mesmo falei para Jesus. Paulo está dizendo aqui, eu mesmo falei: Senhor, eu era o que acoitava, eu era o que perseguia, esse povo não vai entender. Eu mesmo segurei as roupas daqueles que matavam ali o Estevão apedrejado. Se você não leu o capítulo 7, leia o capítulo 7 aqui de Atos, é muito bonito. Ele fala: eu segurei, eu orientei, eu consentia, eu tinha prazer na morte dessas pessoas. Como que agora eu vou pregar para eles? Como que agora eu vou falar do teu amor para eles? É o Paulo falando para Deus. Paulo questionando, porque é algo absurdo que Deus faz, né? Algo extraordinário. Aí Deus fala para ele: vai, porque você quer Deus falando, eu tô te enviando. Então Paulo falou isso para o povo. E olha o que aconteceu, versículo 22. Paulo livra-se de ser acoitado. Ouvindo-no até esta palavra, então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando-se de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sobre acoites fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito acoitar um cidadão romano sem estar condenado? Olha, o Paulo explicou tudo, o povo mesmo assim pediu para que soltasse Barrabás e ele fosse condenado, a mesma coisa que fizeram com Jesus. Não queriam saber, não queriam saber. Aí eles começaram a jogar poeira para cima para tentar condená-lo. Aí o centurião ali, o chefe, né, ali, o comandante falou assim: vamos prender Paulo e vamos bater nele, né? Vamos ali ver o que aconteceu, ele tem que declarar. Aí o Paulo fala para ele: seria lícito vocês bater e punir um cidadão romano sem ser julgado, sem ser condenado? Aí olha o que vai acontecer, Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano, né? E a lei romana defendia, né? A lei romana dizia que só poderia ser ali punido uma pessoa que tivesse condenada, porque é o certo, né? Só que quando eram outras nacionalidades, eles quebravam esse protocolo, né? Versículo 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com acoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Versículo 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e mandassem trazer Paulo. Apresentou-se perante eles. Paulo perante o sinédrio é o próximo capítulo. Olha que bacana. Paulo se defendeu. O que nós aprendemos com isso aqui?
Há uma importância, as coisas da terra, elas fazem parte do processo. Paulo, ele se apoiou em Deus, mas Deus deu livramento para que ele usasse as leis aqui da terra a seu favor. Nós temos que ser sábios a ponto de poder usar a nosso favor recursos da terra. Isso quer dizer que a medicina, a justiça, a lei, os juízes, os protocolos da terra, Deus pode usar a nosso favor. Então isso Deus está querendo nos ensinar a não sermos pessoas, qual a palavra eu posso dizer? Bitoladas, pessoas fanáticas. Porque talvez você é uma pessoa fanática a ponto de dizer, é só Deus que vai me livrar. É só Deus que vai livrar você. Só que ele vai usar situações. E eu quero encerrar o nosso capítulo de hoje contando uma historinha bem breve para você aqui, bem rápida, para você entender o resumo deste capítulo aqui. E eu já te aguardo amanhã, tá? Diz uma história, é só uma história, tá? Diz uma historinha que o homem estava numa igreja, e ele estava na igreja e houve um grande alagamento ali naquela cidade. E todo o povo fugiu para o alto da montanha e ficou esse homem de Deus ali na igreja. E ele falou, não, Deus vai me salvar, eu não vou fugir, Deus vai me salvar. Aí é uma história, lembrando que é uma história, tá? Só para ilustrar isso. E a água foi subindo, a igreja tinha 3 andares. A água subiu no primeiro andar e o rapaz subiu para o terceiro. Aí veio uma embarcação dos bombeiros e chegou para ele e falou, sobe aqui no barco, filho. Venha porque a inundação está subindo. Ele falou, não, muito obrigado, senhor bombeiro. Deus vai me salvar. Deus vai mandar um anjo e vai me salvar. Ele foi embora. A água subiu para o segundo andar. De repente veio outra embarcação novamente, outros bombeiros. Filho, sobe aqui, o povo já está no alto da montanha. Sobe aqui para te salvar. Ele, não, muito obrigado, senhor bombeiro. Pela segunda vez, Deus irá enviar o anjo para me salvar. Aí a água subiu para o terceiro andar ali da igreja e ele subiu no teto. De repente veio sobrevoando a igreja os bombeiros com um helicóptero. Jogou uma corda, sobe aqui, meu filho. Sobe aqui para você se salvar. Ele, não, muito obrigado, senhor bombeiro. Deus vai mandar um anjo para me salvar. E ali a água tomando posse de tudo, ele se afogou e morreu. E na história ele se apresenta a Deus nos céus. E ele fala, Deus, Senhor Jesus, eu confiei tanto no Senhor que o Senhor ia enviar um anjo para me salvar e o Senhor não enviou. Estou triste. Eu permaneci fiel, mas estou aqui nos céus feliz, mas estou triste por causa do Senhor não ter me salvado, naquela confiança que eu estava. Jesus, ironicamente, lógico que é uma história, olha para ele e fala, eu mandei 2 barcos para te salvar e mandei também um helicóptero para te salvar. Mas você desprezou os anjos que estavam em forma daqueles bombeiros. Moral da história para você entender, muitas das vezes, assim como Paulo usou da sua cidadania para se livrar daqueles acoites momentâneos, Deus vai usar recursos da terra para abençoar você. Que você fique com essa meditação e seja muito abençoado. E amanhã eu aguardo você aqui. Escreve aqui, bispo, até amanhã. E aí, já tinha ouvido essa historinha? Algum pastor, algum bispo, algum padre, alguém já tinha te contado essa historinha? Se sim, coloca aqui. Se não foi a primeira vez, coloca também o que você achou. Um beijo no seu coração. Vamos ler a Bíblia toda comigo, um capítulo por dia. Amanhã, capítulo 23 de Atos. Até amanhã. Que Deus te abençoe.